O sonho da maioria dos atletas é encontrarem qual o volume ideal para alta performance. E aí eu fiz um levantamento aqui do que seria classificado como um volume ideal pensando numa maratona para os atletas iniciantes, quem vai concluir a primeira vez uma maratona, quem vai fazer um sub 4, um sub 3 ou um sub 2,45. E detalhe, e aí eu também peguei alguns dados da Elite. Tem um estudo, eu tentei achar esse estudo, já virei tudo e não achei, só encontrei referência, inclusive eu encontrei artigos que citam esse estudo, mas o estudo em si eu não encontrei. Que aí eles fizeram o seguinte levantamento, eles pegaram 14 mil tipos de treino de alta performance, e aí eles foram entender qual era o volume mágico, assim, o volume semanal mágico. E aí eles encontraram mais ou menos um volume ali que eles classificaram como esse volume mágico, e é esse os dados que eu vou trazer para vocês, tá? Então, antes já de falar sobre esse volume mágico, é bem interessante entender que não são todos os atletas que vão absorver esse volume. Então tem que tomar muito cuidado porque o volume que a gente classifica ali como, entre aspas, mágico, de repente não cabe na sua rotina e de repente o seu corpo não vai absorver aquele volume. Então não adianta você estar rodando altas quilometragens se o seu corpo não dá conta de absorver aquilo. Existem alguns testes, dá para testar isso, dá para identificar como que na verdade o volume está fazendo sentido para mim. De repente isso é tema para um outro vídeo, mas é importante você entender que o volume total de treino que de repente um atleta faz, pode ser que ele não seja compatível para você. Esses dados são só para a gente entender qual que seria ali uma média, mas isso não é uma regra para todos os atletas, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a tela. Deixa eu só diminuir meu tamanho aqui. Então é esse aqui a brincadeira. Eu consegui achar aqui no Gemini e aí separei aqui. Já deixei a tela aberta aqui do que eles identificaram aqui como o volume mágico, né? Então, pensando num amador de elite que vai fazer um sub 2 horas e 45, o volume médio na fase de pico, ela vai ter uma oscilação, mas na fase de pico é entre 100 e 130 km por semana. Quem vai fazer um sub 3 é interessante que trabalhe ali na casa de 80 a 105 km por semana. Um amador avançado que vai fechar ali entre 3 e 3,30, entre 60 e 80 km. Inclusive isso eu acho que esse fica bem compatível com alguns atletas que eu tenho que trabalham nessa média ali, já fecharam para 3,15, 3,20 e normalmente eles ficam nessa média mesmo ali de 70, 75 km. E o intermediário, que de repente é a primeira ou a segunda maratona dele, já tem um pouco de experiência ali, mas vai trabalhar na casa de 40 a 60 km. Quando a gente fala que tem um pouco de experiência, é que eu não classifico que um maratonista seja iniciante, tá? Então é importante que se você é um maratonista, provavelmente você já vai ter uma certa intimidade com a corrida, né? Então vamos lá. Ponto importante sobre esses dados. Quanto nós podemos. Eu esqueci de colocar aqui, mas um dado muito importante também. Atletas de elite é quase padronizado isso. Você pode pesquisar na maioria dos dados, eles trazem muito isso. Eu tenho um livro, tá em algum lugar aqui, que até fala esses dados também. Atletas de elite normalmente eles trabalham na casa de 160 e 210. Algumas exceções eles trabalham com um volume um pouquinho mais alto. Tinha um queniano que inclusive esqueci o nome dele, mas ele sofreu um acidente e morreu ele, morreu o treinador dele. Eu estou tentando lembrar o nome, não vou lembrar. Depois eu coloco na descrição o nome dele. Ele era um dos poucos que trabalhava na casa dos 270, 300 km, mas
provavelmente ele absorvia isso. Então tomem muito cuidado com esse volume, porque como que você identifica? Ah, detalhe, como que você identifica isso? Primeiro, tempo de recuperação. Se você faz um longo e você leva mais de 3 dias para recuperar, e aí como que você percebe essa questão da recuperação? Hoje, todos os relógios com muita tecnologia, dá para você analisar a sua frequência cardíaca, mesmo num treino leve, será que ela está alterada ali entre 10 e 15 BPM? Acima do que normalmente você corre naquela velocidade, então provavelmente seu corpo não está absorvendo muito bem aquele volume, você está entrando no início ali, está com o pezinho num overtraining. Então é interessante tomar cuidado com isso. Um outro ponto, o HRV, se tiver uma cinta da Garmin ou uma cinta de qualquer outra marca aí bacana, coloca ela, tem aplicativos, tem aquele Elite HRV, você pega lá e você vai conseguir identificar se o seu coração está tendo muitas variações. E é lógico, a percepção. Se você está se sentindo muito cansado, provavelmente o seu volume não está compatível. É importante que você diminua esse volume. Essa ideia do estar se sentindo cansado tem que analisar essa percepção, porque às vezes você pensa que está cansado, num ciclo de maratona todo mundo vai estar cansado, mas é um cansaço meio que crônico, assim, que você não consegue correr, porque normalmente no volume ali da maratona a gente não consegue entregar muito bem no início o treino às vezes, mas depois ele vai ficando gostoso, vai encaixando. Agora se você em nenhum momento da corrida ela tá gostosa, tá legal, isso em treinos leves, provavelmente você já está ali com o pezinho no overtraining, tá? Bom, é isso então, basicamente era isso, eu queria trazer esses dados desses volumes que servem sim para a gente ter uma referência, para quem quer fazer a primeira maratona ali, olhar, poxa, será que eu tenho disponibilidade de tempo para treinar ali 45, 50 km por semana, né? Que pensando num atleta intermediário ali, a gente está falando entre 4 5 horas de corrida por semana, de corrida, fora a questão da musculação, então dá ali umas 7 horas, por exemplo, de treino por semana. Será que eu tenho essa disponibilidade? Então por isso que eu achei importante trazer esse vídeo, para que vocês entendam um pouquinho. Ah, eu quero fazer um sub 3, será que eu estou disposto ali a correr 80 km, 85 por semana? Né? Será que eu tenho capacidade, eu suporto essa carga? Então, esses dados sempre são importantes para a gente compreender e entender aí onde a gente está entrando, se dá, se não dá, vamos deixar um pouquinho mais para frente. É isso, um abraço, bons treinos, gente.